Saudações, pessoal, sejam bem-vindos em mais um módulo aqui, mais um capítulo do nosso curso Negociador, tá? Agora a gente vai começar a estudar, a estruturar o nosso fechamento, né? A gente já fez o nosso interlocutor ficar à vontade, a gente já criou a empatia, ele já falou, está certo, você já fez as perguntas calibradas, né? E agora a gente vai tentar levar ele, conduzir ele para uma finalização. Mas antes disso, nós vamos fazer aí uma revisão do módulo 7. Incline a realidade dele. Ao pedir ajuda a outra pessoa, parte de maneira implícita. Essas perguntas dão ao seu interlocutor uma ilusão de controle e vão inspirar a falar longamente, revelando informações importantes. Não faça perguntas que comecem com porquê. Eu já falei para vocês, né? O porquê afronta. Calibre suas perguntas de modo a direcionar seu interlocutor com a resolução do seu problema. Isso o incentivará a gastar energia para encontrar uma saída. Então, o negócio não é você vender, o negócio é você fazer ele falar até ele mesmo achar a solução, tá, pessoal? O que mais? Morda a língua, né? Eu tenho o Gaúcho é um amigo meu, toda vez que alguém fala, dá uma pancada nele, ele morde a língua, né? Dá vontade dele de falar, né, para a pessoa tudo que ele tem para falar, mas daí ele morde a língua, né? Então morda a língua, né? Se for atacado numa negociação, faça uma pausa e evite reações emocionais de raiva, né? Minha vontade de matar, né? Mas respira e toca sempre com um sorrisão na cara. Em vez disso, propõe uma pergunta calibrada ao seu interlocutor. Como posso resolver isso? O que o senhor viu aqui que não está de acordo? Né? Faz o cara pensar, tá? Usa uma pergunta calibrada. Há sempre uma equipe do outro lado. Se você não conseguir influenciar aqueles que estão do outro lado da mesa, ficará vulnerável. Então toda vez que tiver mais gente, a gente tem que abranger essas perguntas. Faça a pergunta, você e sua equipe, o que vocês acham disso? O que vocês sugerem? Né? E aí você vai ter aí respostas também do grupo. E aí você incluir o grupo, porque se um perceber que ficou de fora, aquele lá vai arruinar a negociação. Tá bom? Módulo 8, garantindo o negócio. O trabalho do negociador não é apenas chegar a um acordo, é chegar a um acordo que possa ser implementado e assegurar o que seja cumprido. Então não adianta ele concordar com você, né? Não, o negócio é o cheque, né, meu amigo? Negociadores têm que ser arquitetos de decisões. Eles precisam criar de maneira dinâmica e adaptável os elementos verbais e não verbais da negociação para obter o consentimento e a execução. Um sim não é nada sem um como. Então o sim final não é nada sem um como, né? Se ele falar sim, eu concordo, eu acho que a gente pode adquirir tantas unidades disso aqui, ou sim, eu concordo com você, ou está certo, né? Aí você pergunta assim, mas como que o senhor acha que a gente pode comprar? Como que o senhor acha que vai pagar? Como que o senhor acha que a gente pode fazer? Então, o como, lembra do como, tá? Embora um acordo seja bom, o contrato é melhor, um cheque assinado melhor ainda. O sucesso do negócio não é seu oponente afirmar sim, estamos de acordo. O sucesso vem depois, quando ele mesmo olha para você e diz obrigado. Ah lá, sim, estamos de acordo, obrigado. Pô, o obrigado fechou o negócio, né? Neste módulo, mostrarei como chegar ao consentimento tanto daqueles que estão na mesa de negociação quanto das forças invisíveis que estão embaixo da mesa. Como distinguir uma concordância verdadeira de uma aquiescência falsa e como garantir a execução usando a regra de 3. Tudo isso nós vamos ver nesse módulo, né? Sim não é nada sem como. Perguntas calibradas que começam com como são uma forma certeira de manter negociações em andamento. Elas pressiona o seu interlocutor a produzir respostas e a considerar os seus problemas ao fazer exigências. Com a dose certa de perguntas como, você pode avaliar e formatar o ambiente da negociação de tal maneira que acabará chegando à resposta que gostaria de ouvir. Basta ter uma ideia do rumo que deseja dar à conversa quando estiver criando suas perguntas. O truque das perguntas como é que, quando corretamente usadas, elas são de maneira gentil e elegante de dizer não, né? Se a pessoa fala assim, olha, o preço desse carro é tanto, e você fala, olha, desculpa, mas esse preço eu não posso pagar. Como que eu posso? Como que eu consigo pagar esse carro? Você jogou um como pro cara, você falou, não, eu não posso pagar esse carro, tá? O que o senhor sugere, né, para eu poder conseguir pagar? Devo fazer isso? Como devo fazer isso? Como devo levantar uma quantia assim, né?
Use o tom de voz é fundamental, já que essa frase pode soar como uma acusação ou como um pedido de assistência, né? Então preste atenção na sua voz, sempre otimista, sempre sorridente. Como que você sugere que eu possa resolver isso aqui? Olhando para a pessoa, né? Essa pergunta tende a fazer o outro lado dar uma boa olhada na sua situação, um efeito bastante positivo. Chama essa dinâmica de empatia forçada, que é especialmente eficaz. Ao reconhecer ela, você já vai ter criado laços de empatia com o seu interlocutor. Isso dispara a dinâmica de reciprocidade que levará a fazer algo por você. Usando como? Usar o como é dar um não elegante. O como é literalmente forçar o interlocutor a considerar um acordo e explicar como será implantado. Um acordo não é nada sem uma boa implementação. E lembre-se de que a implementação ruim é um câncer que corrói os seus lucros. Quando você leva os seus interlocutores a articular a implementação com as próprias palavras, suas perguntas como, cuidadosamente calibradas, os convence de que a solução final é a ideia deles. Isso é crucial. As pessoas sempre fazem mais esforço para implementar uma solução quando consideram os pais da ideia. Então, quando você manda a pergunta como, que seria como se fosse um não, faz com que a pessoa pense, ela se transforma em responsiva e vai achar soluções para você. Né? E ainda vai achar que a ideia é dela. E aí ela vai ficar ainda mais no controle. Veja qual que é a dinâmica psicológica que tem por trás disso. Faz parte da natureza humana. É por isso que a negociação com frequência é considerada a arte de convencer outra pessoa a fazer o que você quer. Eu acho que essa frase a gente pode mudar por a arte de convencer a outra pessoa a fazer o que ela quer. Aí sim, meu irmão. Tá? Pergunte como até conseguir o está certo. O está certo é o ponto de virada. Então a gente tem que ir para esse está certo, tá? Existem duas perguntas-chave que você tem que ter o poder de levar seus interlocutores a pensar que eles estão definindo o sucesso. Como saberemos se estamos no caminho certo? Como saber? Então o cara falou sim, eu concordo. Acho que a gente vai ficar com algumas unidades. Tá, como saberemos se estamos no caminho certo? Aí ele vai falar, olha, eu vou sugerir o financiamento do banco para comprar, dando a entrada, não sei, ele vai explicar, tá? Então você vai usar essa frase. Como saberemos se estamos no caminho certo? Como o senhor pretende pagar? Como que o senhor quer fazer? Né? Como vamos lidar com a situação se acharmos que não estamos no caminho certo? Né? Então são perguntas abertas. Quando eles responderem, cabe a você resumir as respostas deles até obter o está certo. Aí você vai espelhar, né, todas as perguntas dele, as respostas dele, você vai espelhar até obter o está certo. Outro extremo, tenha cuidado com dois sinais relevantes de que seu interlocutor não acredita que a ideia é dele. Conforme observamos, você está certo. Então se ele falar para você, você está certo, lembra? Você está certo. Ele falou para você, não pretendo cumprir, tá? Ao ouvir uma dessas frases, rebata com as perguntas como, calibradas até definir os termos de uma implementação bem-sucedida com a própria voz. E em seguida resuma o que ele disse para obter um está certo. Faça o outro lado sentir vitorioso. Olha, você tem que fazer o cara sentir vitorioso, que ele que decidiu, ele que resolveu, ele que achou a solução que ninguém acharia. Ele é o cara. Meu, você está vendendo para ele, não é você se vendendo. Você vendendo o que ele precisa para ele mesmo. Ele vai achar o que ele precisa e você vai sugerir. E aí, junto com ele, né, usando a sugestão dele, você vai sugerir só espelhando ele. Demais, né? Deixa eu pensar que a ideia dele. Cale seu ego. Cale o seu ego. Cale. Você não existe. O que existe é a negociação. Lembre-se, sim, não é nada como. Tem que usar o como, tá? O sim, se ele falou sim, você tem que falar, mas como que nós vamos fazer isso? Como o senhor pensou? Como que o senhor vai pagar? Como que o senhor está querendo fazer? O que o senhor está pensando? Olha, o que o senhor está pensando? Como podemos proceder daqui para frente? Né? Portanto, continue perguntando como e tenha êxito. Vamos lá. Quando estão em grupo, lembra lá que eu falei do grupo? Não esquecer de ninguém? Quando a implementação é feita por um grupo, o apoio desse grupo é fundamental. É preciso sempre identificar e desenterrar as motivações deles, mesmo que ainda não tenha identificado cada indivíduo do grupo. Uma maneira simples de fazer isso é por meio de algumas perguntas calibradas. Como isso afeta o senhor e a sua equipe? Como anda a aprovação das pessoas que não estão nessa conversa?
Para os seus colegas, para os seus parceiros, para os seus sócios, quais são os principais desafios? Então a pessoa vai responder, né, usando aí um conceito mais amplo, em que qualquer negociação é preciso analisar o contexto completo, quando outras pessoas serão afetadas pelo que é negociado e poderão impor seus direitos e seu poder mais tarde. É estúpido considerar apenas os interesses daqueles que estão na mesa. Tá? É preciso ter cuidado com os jogadores que estão nos bastidores, que chamamos de nível 2, ou seja, partes não diretamente envolvidas, mas que podem ajudar a implementar os acordos que querem e bloquear o que não querem. Não é possível menosprezá-las, mesmo que, se está falando com o CO, né, que é o diretor da empresa, sempre pode haver alguém cochichando no ouvido dele. No fim das contas, pessoas que destroem acordos com frequência são mais importantes do que pessoas que fecham acordos. Então você tem que estar mais ligado ali com o grupo, tá? Basta um jogador menor para estragar o acordo. Deixa de se preocupar com a importância de avaliar a influência da negociação oculta que acontece por trás da mesa e será pago pelo preço substancial. Então, não deixa ninguém de fora. A questão é que só nos importamos com isso quando é tarde demais. Tínhamos certeza de que os únicos tomadores de decisões necessárias era só quem estava ali na nossa frente, né? E tem um grupo ali por trás. Então, tem que ficar ligado com o grupo. Algumas perguntas calibradas que podem ser feitas. Como isso afeta todas as pessoas? Como isso afeta todas as outras pessoas do grupo? Como isso afeta toda a sua equipe? Né? Como está a aprovação do resto da sua equipe? Como ter certeza de que oferecemos o material certo às pessoas certas? Como nos asseguramos de que os gerentes daqueles que vamos treinar estão totalmente de acordo? Olha só, tá? Isso abrange toda a equipe. Tá? Identificando mentirosos, como lidar com babacas e encantar os outros. Olha só, babacas agressivos e mentirosos insere não inevitáveis, a lidar com eles é algo necessário. Vão inventar mentiras e tentarão assustá-lo para forçar um acordo. Aprenda a lidar com a agressão e identificar a falsidade, fazem parte de uma questão maior. Identificar e interpretar as sutilezas da comunicação, tanto verbal quanto não verbal. Essas sutilezas revelam os estados mentais de seus interlocutores. Toda vez que a pessoa mente, ela vai ter uma reação física que não condiz com o que ela está falando. Tá? Então você vai ter que ficar prestando atenção na reação. Umas pessoas coçam a cabeça, outras mexem no nariz, outra faz assim, outra coça o olho, outra pisca demais, outra dá uma batida no pé, outra vira a cabeça. Então você tem que prestar atenção nos sinais. A pessoa, quando não gosta do que você ouve, ela mexe no ouvido, porque ela quer tampar o ouvido. Se ela não gostou do seu cheiro, ela faz assim no nariz. Você pode ver. Faz uma tarefa. Não sei se você gosta de caminhar, eu gosto de caminhar. Eu caminho de manhã e à tarde. Aí eu uso já os meus áudios, né? Os meus livros, os audiobooks, já vou estudando, vou lendo, às vezes vou atendendo o cliente também. Então é 24 horas ali, 24 horas não, porque na hora que eu estou dormindo eu desligo o celular. E é importante desligar o celular por causa da frequência, né, que o celular emite durante o seu sono. Isso atrapalha o seu sono. Tá? É uma interferência, né? Bom, voltando lá para a caminhada. Quando eu estou caminhando ali, presta atenção quando você estiver caminhando, faz esse exemplo, esse exercício. Presta atenção nas reações das pessoas. Se você sorrir para as pessoas que vêm de contra você, elas vão sorrir. Se você abaixa a cabeça, elas abaixam a cabeça. Se você olha para a direita, ela também olha para a direita dela. Se você passa por ela e ela coça o nariz, quer dizer, ela está percebendo que você não está tão cheiroso assim. Às vezes a sua roupa dá um aspecto que não está tão cheiroso, você está muito suado. Ou se ela te vê e nela surgir uma pulga atrás da orelha, uma dúvida, ela dá uma coçadinha na cabeça. Se ela não gosta do que está vendo, ela vai fazer assim no olho. Então, as pessoas a todo tempo elas estão passando sinais para a gente. A todo tempo. Se você prestar atenção nas reuniões presenciais, né, principalmente as reuniões presenciais, o corpo fala e a fala tem que condizer com a reação do seu corpo. Né? Então aqui vai falar disso. Tá? Vamos lá, temos que ficar atentos às comunicações verbais, paraverbais, como é dito, né, e não verbais que permeiam negociações e dinâmicas de grupo. Os simples atos de mudar uma palavra ou apresentar opções como usar não perder em vez de manter
pode, de modo inconsciente, influenciar escolhas conscientes de seu interlocutor. Isso aqui volta lá naquela história, né, do poder de você falar para a pessoa, em vez de falar só as vantagens do produto, fala o que ela perderia, né? Então você fala assim, olha, para você não perder isso, então para você manter isso, em vez de você colocar, para você manter isso na sua vida, não. Para você não perder isso na sua vida, vai fazer com que a pessoa pense melhor. Utilize o como e você poderá identificar mentirosos, desarmar babacas e encantar todos os outros. É melhor não bater de frente com pessoas agressivas. O melhor é usar perguntas padrão o que e como para evitar fazer propostas ou para ajustar sua posição na negociação. Esquiva-se e vá costurando. Utilize com o babaca violento as seguintes perguntas. Como posso fazer isso? Como devo fazer isso? Como saberemos? Como podemos? Então aquele cara que te dá uma pancada, né? Aquele babaca que quer te tirar você fala assim, mas como que você acha que a gente pode resolver isso? Como que eu posso fazer? Porra, aí o cara vai, puta, agora eu achei que ele ia ficar bravo, agora ele me mandou uma pergunta que para eu poder responder, tudo o que ele queria atenção, né? Porque a pessoa que vem agressiva, ela só quer atenção. No fundo, a psicologia dela fala, me dê atenção, eu não tive atenção do meu pai, não tive atenção da minha mãe, ninguém me dá atenção nessa empresa. Então agora você vai me ouvir, sim! Aí você fala assim, rapaz, eu tô aqui para te ouvir, fala aí, meu amigo. Pô. Então aquele cara que é muito violento, que é muito enérgico, né? Você desarma ele se você tá ali mesmo para ouvir o cara e ficar entusiasmado com ele. Então, nossa, rapaz, mas você é muito corajoso. Vai rotulando o cara na história dele. O senhor é muito corajoso, mas o senhor é muito determinado, mas o senhor é muito dedicado mesmo, porque normalmente o cara vai falar dele, ele vai contar a história dele, ele quer vender o ego dele. Deixa ele vender. Você tá ali para comprar o ego dele. O seu você guardou no bolso. Você não está ali para mostrar sua roupa, você não está ali para mostrar suas qualidades, você não tá ali, você está ali só para ouvir o cara. Isso vai mudar tudo para você. Isso vai mudar a sua vida. A forma que você lida com o cara do posto de gasolina, a forma que você lida com o carteiro, a forma que você lida com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com o seu trabalho, as pessoas, o seu negócio, seus clientes. Qual que é o melhor horário para você? Qual é o melhor horário para marcar um compromisso? O seu horário ou do seu cliente? Do seu cliente. Ele é mais importante. Você, lembra? O ego. Guarda o ego. Você não é o mais importante. Então atende ele no horário que ele pode. Às vezes o cara é cheio de compromisso. Então, cara, é isso. Tá? É isso. Vamos ver mais coisa aqui. Vamos lá. Como devo, como saberemos, como podemos, então você vai eliminar. E outra coisa interessante, babaca, né? O babaca é aquele cara agressivo, né? Que só quer atenção, né? O babaca, ele quer atenção. Coloca isso na sua cabeça. O babaca, ele quer atenção. Ele é o mimado que quer atenção. Ele é carente de atenção. Então ele vai ser babaca. Ele vai jogar uma pedra para todo mundo olhar que ele jogou uma pedra. Ele quer atenção. Ele quer que você dê atenção para ele. Ele dá atenção para ele. É o que ele quer. Aí ponto. Conectou. E aí manda um não para ele, manda uma pergunta para ele falar não. Parece que o senhor tá alterado, né? Parece que o senhor tá, vamos lá, uma para ele falar não. Parece que o senhor tá um pouco alterado. Como que a gente pode resolver isso? O que o senhor sugere pra gente resolver isso? Pô, na hora o cara, não tô alterado não. Olha, botou o cara no cockpit, no controle. Usa essa aí. Beleza? Vamos lá. Existem muitas outras táticas, ferramentas e métodos para usar formas de comunicação verbal e não verbal sutis para entender e modificar os estados mentais do seu interlocutor. Babacas agressivos. Esse aqui a gente já viu. Regra do percentual 3,38,55. Essa regra aqui é top, tá? Presta atenção nessa regra, tá? O professor de psicologia da UCLA, Albert Merbrain, criou a regra 7,38,55. 7,38,55. Joga na Mega Sena, 7,38,55. Quer dizer, apenas 7% de uma mensagem se baseia nas palavras, enquanto que 38% vem do tom de voz. E 55% da linguagem corporal e da expressão de quem fala. Olha aí, cara. Por isso que eu falo, o iceberg. 7% é a mensagem. 38% é o tom de voz. A forma com que ele fala.
altitude, né? A amplitude da voz, se é grave, se é aguda, se é para baixo, se é para cima. A linguagem corporal, olha, a linguagem corporal é 55%. Às vezes, para algumas pessoas, é 60%, 70%. Você já viu falar com o italiano? O italiano fala muito, né, com os braços. O italiano não precisa, se ele for mudo, ele fala... Pô, todo mundo vai entender o que ele está falando. Ele usa 90% do corpo dele para falar a linguagem corporal. Então, você tem que estar ligado com a linguagem corporal e tem que estar ligado com o tom de voz, porque 7% é o que ele fala. Por isso, com a conversa no WhatsApp escrita, você não consegue pegar muita informação. Agora, se ele mandar um áudio, você vai conseguir captar a informação do tom de voz. Agora, se você vê ele numa reunião presencial ou numa reunião em vídeo, pô, aí, você está usando 55% da linguagem corporal. Se ele vai coçar a cabeça na hora que você falar. Se você falar para de um sócio dele, ele arquear a boca para baixo, falar assim, esse cara aí mordeu os dentes, entendeu? Ah, se você perguntar da família dele, ele balançar a cabeça, pô, o cara não tá legal com a família dele. Então você vai perceber, porque você está vendo. Então a linguagem corporal mais o tom de voz representa 93%, 95% do que é a pessoa. 7% é o que ela está falando, a informação dela. Tá? Então observe que a linguagem corporal, o tom de voz e não as palavras são as ferramentas de avaliação mais potentes. É por isso que é importante negociar com alguém cara a cara, mesmo quando posso dizer pelo telefone grande parte do que é preciso. Então tente, né? Eu sei que trabalhar à distância é complicado, mas tente fazer videochamada, né? Tente ir na presença, né? Se é um negócio de fechamento, ir na presença do cliente, né? Vendedor bom, ele vai lá na porta, né? Tá? Então deixa para falar coisas que você quer saber assim mais precisas pessoalmente, tá? O resto você passa ali por telefone, mas presencial você deixa só o suco da manga, tá? Como você aplica essa regra? Primeiro, preste bastante atenção ao tom e à linguagem corporal do seu interlocutor para certificar que eles combinam com o significado literal das palavras. Caso não se alinhe, é bem possível que a pessoa esteja mentindo. Pelo menos não esteja convencido no que diz. Quando o tom de voz ou a linguagem corporal de alguém não estão em harmonia com o significado das palavras que saem de sua boca, use rótulos para descobrir a fonte de congruência, a fonte do que dessa diferença. Lembra que eu falei? Tem que combinar a voz, o que ele está falando e o corpo dele, a reação do corpo. Essa é a maneira de garantir que seu acordo seja implementado sem nenhuma surpresa e seu interlocutor ficará grato. Seu ato de reconhecer a incongruência e lidar com isso de maneira gentil por meio do rótulo fará com que ele se sinta respeitado. Consequentemente, a relação de confiança entre vocês vai melhorar. Então, se você perceber que ele está mentindo só para manter a conversa agradável, você perguntar do sócio dele, ele falar, então meu sócio está... ele estava conversando com você aqui, então, meu sócio está... Ele fez uma viagem agora, ele está olhando para o chão, ele não está olhando para você, olha, meu sócio viajou, tal, ele não está... Então ele não está legal com o sócio, tem alguma coisa ali que está pegando, às vezes o sócio viajou, deixou ele sozinho, ele está pensativo ali, se ele vai continuar ou não com essa sociedade. Então você vai lá e rotula, parece que o senhor não está muito seguro, né, com a sua sociedade, parece que o senhor está tranquilo com a sociedade, parece que o senhor está tranquilo com a sociedade, porque aí ele não vai ficar bravo com você, né? E aí ele fala, então rapaz, aí ele vai contar a história, na hora que ele contar a história, você vai saber os meandros. Regra de 3. Uma ótima ferramenta para evitar essa armadilha é a regra de 3. A regra de 3 consiste em apenas levar o outro a concordar com o mesmo ponto 3 vezes na mesma conversa. Tá? Você triplica a força de qualquer dinâmica que você esteja tentando incutir no momento. Você revela os problemas antes de que aconteçam. É difícil mentir e fingir convicção repetitivamente. Quando aprendi essa habilidade, meu maior temor era soar com um disco arranhado e parecer insistente demais. Para evitar que isso aconteça, aprendi que é preciso variar a tática. Na primeira frase, a primeira vez que meus interlocutores concordam com algo e afirmam um compromisso. Na 2, você pode rotular ou resumir o que eles disseram para que responda está certo. E na 3, pode ser uma pergunta calibrada, como e tal, tal. Então, você pode usar roteiros, né, montados para você montar
a sua conversa com o seu cliente. Pode usar aqui, ó, 1, 2 e 3. No final do material, lá pro finalzinho do curso, eu vou deixar aí várias perguntas e nós vamos ter um roteiro de negociação para você ter aí como exemplo, tá? Fica tranquilo aí, tá? Mas vai anotando essas perguntas, que essas perguntas aqui a gente já até falou de alguma delas, né? Então, você pode fazer, por exemplo, ó, 3 vezes podem ser a mesma pergunta calibrada feita em 3 maneiras diferentes. Qual é o maior desafio que você enfrenta? Qual é o maior desafio que você e sua equipe enfrenta, se tiver equipe? Estamos indo contra o que aqui? O que o senhor acha que estamos indo contra aqui? E mais, o que o senhor e sua equipe acham que estamos indo contra aqui? O que você considera a coisa mais difícil de ser contornada? O que o senhor considera a coisa mais difícil aqui da gente arrumar? Né? Voltar à mesma questão 3 vezes revela tanto as mentiras quanto as incongruências entre palavras e linguagem corporal que mencionamos na sessão anterior. Portanto, da próxima vez que você não tiver certeza que seu interlocutor é confiável e está comprometido, experimente isso. Então, se você quer ver, testar, aprovar se ele está te falando a verdade, você vai perguntar a mesma coisa 3 vezes, com palavras diferentes. É isso que ele está falando. Tá? Ele falando 3 vezes, que é a regra de 3, ele afirmar 3 vezes a mesma coisa, você vai ver, pô, ele falou certo. Agora, se ele falar a primeira, na segunda ele já dá uma cambaleada, e na terceira ele falar outra coisa, nada a ver, aí, meu amigo, ele tá te mentindo. Tá mentindo pra você, tá mentindo pra você. Vamos falar do efeito Pinóquio. Com Pinóquio, o famoso personagem Carlo Collodi, era fácil dizer quando ele estava mentindo, bastava observar o nariz. Collodi não estava longe da realidade. A maioria das pessoas oferece sinais reveladores bastante óbvios quando está mentindo. Não é o nariz crescendo, mas quase isso. Né? Tem pessoas que ficam vermelhas, né? Tem pessoas que coçam a cabeça, que faz... que tosse. Você pode perceber, na reunião de família, às vezes tem uma mulher, uma esposa presente, um filho, alguém reage, tá? Em um estudo sobre o comportamento da mentira, o professor Deepak Malhotra, de Harvard Business School, e seus coautores constataram que, em média, os mentirosos são mais prolixos. Os mentirosos falam mais, repetem mais, tá? Do que aqueles que dizem a verdade. Empregam mais pronomes na terceira pessoa, né? Eles fizeram isso, eles, nós, sempre na terceira pessoa, ele não afirma, né? Começa falando sobre ele, ela, eles e deles, em vez de eu, para estabelecer uma distância entre eles próprios é mentira, tá? Os pesquisadores descobriram que os mentirosos tendem a formular frases mais complexas na tentativa de convencer seus interlocutores desconfiados. Os pesquisadores chamaram isso de efeito Pinóquio. Assim como o nariz do personagem, o número de palavras cresce juntamente com a mentira. Então, o cara que fala muito, fica esperto. Pessoas que mentem estão mais preocupadas em fazer o que as outras acreditem, né? E se esforçam para isso. Os pronomes que o interlocutor utiliza também oferecem pistas sobre a real importância dele na cadeia de decisão e implementação do outro lado da mesa. Quanto mais apaixonado por eu e meu, menos importante é. Né? Então tá aí, a gente já falou disso. O dono da empresa vai falar nós, eles, os funcionários, né? Sempre tirando dele da reta. Agora, quando o cara é funcionário, ele fala eu que mando, eu que decido. Né? Tem a ver com a pirâmide de Maslow, isso aí tem a ver com as necessidades humanas, tem a ver com o grau de consciência, tem vários fatores aí, que uma hora eu vou falar de um curso sobre isso aí, tá? Eles recorrerão a pessoas que estão longe da mesa para não serem forçados a decidir nada naquele momento. Então o cara que é dono da empresa, ele vai falar na terceira pessoa, nunca falar dele, tá? Que é o cara mais importante. Quanto mais importante, menos ele fala dele. Quanto menos importante, mais a pessoa fala dela, beleza? Resumo, toda negociação é um jogo que se desenrola nas entrelinhas. Chegar a um bom acordo envolve detectar e manipular sinais sutis que não são óbvios. Sim, não é nada sem como. Então se a pessoa falou sim, você fala, mas como que o senhor pensou? Né? Para não deixar aquele vago. Né? E esse como o senhor pensou, você pode fazer 3 perguntas para afirmar o sim dele. Olha aí, como que o senhor achou, tal, mas como que o senhor está pensando? Mas como que o senhor quer pagar? Pô, nessas 3 respostas dele, você vai confirmar que ele realmente quer o produto, tá? Então tá aí mais um macete para você usar. Então o sim não é nada sem o como. Então utiliza ali 3 perguntas na regra de 3 já para firmar o pulso do cara. Faça perguntas como calibrá-las e faça repetitivamente perguntas como manter seu interlocutor engajado, mas
fora de equilíbrio. Responder dará a ele a ilusão de controle. Também o levará a considerar os seus problemas quando fizer exigências. Use perguntas como para formatar um ambiente de negociação. Não preste atenção apenas às pessoas com as quais você está negociando diretamente. Sempre identifique ali os jogadores por trás da mesa. Na regra do percentual 7,38,55, aqui 93% é linguagem corporal e tom de voz. Sim é verdadeiro ou falso, né? E aí, o sim é verdadeiro ou falso? Você tem que ver, né? Usando aí a regra de 3. O uso de pronomes permite análise bem informada. Então, se ele usar nós, eles, mais importante ele é na cadeia da empresa. Beleza? Quantas coisas a gente viu nesse módulo, muito bacana esse módulo, hein, pessoal? Parabéns aí para você que está firme, forte aqui no nosso curso, que Deus abençoe você. Você já deve estar usando, né, alguma dessas técnicas aí na sua vida, já está tendo resultados positivos. Quando comecei a usar essas técnicas na minha vida, naquele dia já mudou, tá? Principalmente na relação com a minha mãe, né? Ela parece que minha mãe, olha, parece que a minha mãe ela é um pouco controladora, né? Ela tem assim um gênio forte, né? Um gênio de que ela tipo controla tudo, né? Tá tudo na mão dela. O mundo gira em torno dela, tem um pouco disso, né? E aí você para se adaptar, a gente tem que para ela prestar atenção nessa reação dela de controle, né? Para saber o horário que eu chego, o horário que eu volto, tal, se já almoçou, se não almoçou, se tomou café da manhã. Você tem que aprender a fazer perguntas calibradas. Então eu pergunto assim, parece que a mãe está preocupada com o horário que eu almocei? Parece que a mãe está preocupada com a minha fome? Parece que a mãe está preocupada com que é o horário que eu vou sair, o horário que eu vou voltar? Então rotula. Ela presta atenção na pergunta dela, porque ela fala instintivamente, sem pensar, e aí a pessoa vai criando consciência. E aquilo vai deixando de ser um problema, né? Se você acha que é um problema isso, que é um controle que a pessoa tem de querer controlar as coisas. Então, a gente não está no controle de nada. O negociador, ele está para ouvir, para entender e para sugerir junto com o seu interlocutor uma melhor solução para ele, né? Então a coisa vai ficando mais simples, né? Tem as técnicas, tem as frases, mas à medida que você vai usando, você vai conseguindo encaixar em tudo na sua vida, em tudo, desde que envolve relações interpessoais. Entrou numa relação interpessoal, entrou em contato com outro ser humano, você vai precisar negociar. Por quê? Porque a vida é um jogo, a vida é negociação. E quanto mais preparado, quanto mais consciente, quanto mais organizado tiver esse raciocínio na sua cabeça, mais fácil vai ser você lidar com a vida. Mais fácil você vai acordar cedo e dormir todo dia e trabalhar e correr, estudar, correr atrás das coisas, também se divertir. Mais fácil vai ser. Por quê? Porque você vai deixar as pessoas no controle, sabendo que você está no controle. Você vai deixar as outras pessoas... Olha só que coisa inteligente. Você está no controle, carrega aqui, você faz com que a pessoa se sinta no controle, e aí você todo momento controlando o controle, e os duas controladas, e aí tem a troca, e aí tem a venda, tem o fechamento, tem o cheque, tem a grana entrando aqui no bolso, na bufunfa, ó. Por isso que eu falo, para você que está fazendo esse curso e você conhece pessoas que estão perdendo a oportunidade de fazer bons negócios, de ter uma família mais feliz, de saber entender os filhos, de saber entender, pedir e também cobrar dos filhos, da esposa, do marido, clientes, sócios, tudo, secretárias, secretários, funcionários, tudo, numa negociação, na venda, na compra, tudo você vai aprender aqui com técnicas que depois essas técnicas vão se transformar em experiências e a experiência vai ficar pro resto da sua vida. Então, quantas pessoas estão deixando negócios na mesa, estão perdendo oportunidade de serem felizes em casa com um relacionamento
porque não conhece esse treinamento. Beleza? Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e até mais. Valeu, tchau, tchau.